Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, versículo 1. Esses dias eu preguei nesse texto, mas hoje é outra mensagem. Acredito que a mensagem que eu preguei nesse texto há poucos dias foi que o orgulho tem que morrer. Mas hoje a mensagem tem por título responsabilidade ou direito. Teremos outra entonação sobre o texto. Quem achou, diga amém. Quem tiver sem Bíblia, aqui no nosso telão vai aparecer o texto bíblico. Isaías capítulo 6, versículo 1, a versão da minha leitura é a NVI, a nova versão atualizada. Diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a aba das suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram. O templo ficou cheio da fumaça. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os teus lábios, por isso a tua culpa será removida e o teu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? Então eu respondi: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém? Eu vou repetir o versículo 8, que é a chave daquilo que eu quero pregar para você hoje. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? Então eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Pode se assentar, fica à vontade. Mistura um glória a Deus aí com aleluia. Maravilha. Amados, por que eu escolhi esse texto para falar sobre responsabilidade ou direito? Primeiro porque o personagem dessa história lida era um profeta, embora quem lê o texto genericamente, sem conhecer o contexto, diria que esse homem não era convertido, uma vez que ele mesmo se declara homem de lábios impuros, ou seja, pecador, uma vez que ele mesmo treme diante da presença de Deus, como quem vai morrer. Então nós temos a ideia genérica, sem conhecer o contexto, claro, de que esse homem era um ímpio. Mas a verdade é que esse homem era um profeta em ofício. Ele profetiza no 1º capítulo, no 2º, no 3º, no 4º, no 5º, no 6º, ele tem um encontro com a glória de Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, ele vê a glória de Deus, acontece tudo o que aconteceu, e de repente esse homem se vê um homem pecador, um homem de lábios impuros, alguém temendo a morte diante da glória de Deus. E Deus envia o seu anjo com uma brasa de fogo tirada com uma tenaz do altar e toca nos lábios de Isaías, o lugar onde ele se declarava pecador. Sou um homem
de lábios impuros. E o Senhor diz: olha, a sua culpa é retirada, o seu pecado é perdoado. Depois desse encontro regenerador com a glória de Deus, Deus faz a pergunta: e aí? Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Em outras palavras, quem vai me representar nesse mundo? Quem vai estabelecer nesse mundo a minha palavra? Quem vai cumprir a missão do chamado de Deus? E aí ele se propõe: eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Eu aceito. Ele assume a responsabilidade. Irmão, o que é uma pessoa responsável? Uma pessoa responsável é uma pessoa responsiva. Vou ajudar para ficar melhor. Uma pessoa responsiva é alguém que responde a um chamado, a uma ordem, a um compromisso. Então, responsável é alguém responsivo porque responde a um compromisso. E no nosso caso aqui, responde a um chamado da vontade de Deus. Porque esse é o propósito de Deus para todos os seus filhos. Deus quer que os seus filhos sejam a evidência daquilo que a sua voz, a sua palavra estabelece sobre a terra. Posso ouvir um glória? Então, irmãos, Jesus, ele é o verbo, ele é a palavra encarnada, porque ele já era esse verbo antes. João capítulo 1 é o Gênesis atualizado, e ele vai dizer que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e esse verbo é Jesus. Ele é a palavra, ele é a vontade, ele é a voz da vontade de Deus. Por isso que Jesus é a palavra que se submeteu à vontade do Pai. Então ele é a expressão da palavra de Deus. Eu vou deixar o texto bíblico para ficar melhor. Colossenses 1,15. Paulo vai dizer que Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, os tronos, as soberanias, os poderes, as autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele todas as coisas subsistem. Em outras palavras, subsistir, continuar a existir. Nele todas as coisas continuam existindo. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, ele é o primogênito entre os mortos, para que em tudo ele tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que em Jesus habitasse toda a plenitude, e por meio de Jesus reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Aleluia! Alguém tem dúvida que Jesus é a expressão da divindade? Que ele é o próprio Deus encarnado na terra? Que ele é o criador do universo? Aleluia! Se você tiver dúvida, você vai ter que dizer que Paulo era mentiroso, porque ele escreveu aqui com muita clareza. Agora você percebe uma coisa? Deus criou tudo. O verbo, que é Jesus, criou todas as coisas. Vamos prestar atenção em algumas coisas criadas? Tudo na criação, quando o verbo disse haja, pela palavra veio existir. Não é isso que a Bíblia diz? Haja luz, haja firmamento, tudo foi existindo. Tudo acontece de forma instintiva.
Mas o homem não. O homem, ele é formado a partir de uma relação. Por isso que o próprio Deus, com as mãos, fez um boneco. O próprio Deus soprou o fôlego de dentro dele. O homem nasce a partir de uma relação com Deus. Por que eu estou falando isso? Porque nós, homens, somos a única parte da criação que pode ser responsável. Por quê? Porque nós somos a única criação de Deus, criados para ouvir a Deus. O macaco não foi criado para ouvir a Deus. O passarinho, embora a natureza adore o Criador, mas nenhum ser da natureza tem a capacidade de ouvir a Deus, intelectualmente entender o seu propósito e cumprir a sua missão. Apenas o homem foi criado com a capacidade de podendo ouvir, responder. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Então, quando é que nasce a responsabilidade? A responsabilidade nasce com uma consciência de missão e de propósito. Por isso que responsabilidade é responder a um chamado intencional. E hoje eu não quero falar para você não confundir, eu não estou falando de ministério, eu não estou falando de unção com óleo, eu não estou falando de cargo ministerial, eu estou falando de chamado para a vida. Porque você tem um propósito, Deus tem para você um propósito natural na vida. O ministério de Deus, que é a missão de Deus para você, ela não cabe em 4 paredes. Ela começa no seu ser, no formato da vida. Vir aqui pregar para você só faz sentido no reino celestial se a mensagem que eu prego para você, ela faz parte do meu cotidiano, se ela é funcional para mim no dia a dia, se isso é real. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. O chamado ministerial de quem vem, lidera, serve, cuida, só faz sentido se isso é real na sua casa. Se a mesma disposição de abraçar os irmãos aqui é a mesma disposição que você tem de abraçar os parentes. Que às vezes você não abraça o parente, mas quer abraçar os irmãos da igreja. Ai, que bom que eu cheguei na igreja, glória a Deus. Tem filho, tem parente, tem irmão que não converte a Cristo, porque você é muito bom na igreja e muito ruim lá. Ele fala para a igreja para quem? Para ficar igual você? Ou fora? Estou mentindo, irmão? Por isso que o nosso desafio que eu estou pregando é assumir uma responsabilidade de forma intencional, como ser criado, como propósito da vida. Olha o que Paulo diz em Romanos 8,19: a ardente expectativa da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Que toda a criação tem uma expectativa, tem uma expectação, tem uma ansiedade que os filhos de Deus se manifestem. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que ouviram a voz de Deus e a executaram. Quem é o filho de Deus segundo a palavra de Jesus? O filho é aquele que faz o que vê o pai fazendo. Então quem são os filhos de Deus? Aqueles que se relacionam com Deus e a partir da relação com Deus faz o que ouve do pai, faz o que vê a partir da relação com o pai. Vamos lá.
Versículo 20, Romanos 8:20, porque toda a criação ficou sujeita à vaidade, não por causa da sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. 21, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O mundo precisa ser liberto, e quem vai fazer isso são os filhos de Deus. Quem assumiu responsabilidade, quem está entendendo, diga amém. Irmãos, a mensagem do diabo, a ideia de Satanás é associar a liberdade com a autonomia. Foi assim que iniciou a queda lá no Éden. A ideia plantada pela serpente no coração do homem foi dizer: você pode ser autônomo, você pode ter o conhecimento paralelo. Come do fruto, você terá paralelamente uma semelhança com Deus. Ele já tinha tudo. Irmão, pensa comigo, vamos lá. Se tem alguém que tinha um culto poderoso, perfeito, era Adão. Não, pensa comigo. Deus visitava o jardim todo dia, na viração do dia. Quem pregava para Adão e para Eva? Quem era o pregador da noite? O próprio Deus. Rapaz, era o culto perfeito. Como é que esse negócio deu ruim? Não era qualquer pregador, não. Era o próprio Deus. Eles tinham um relacionamento. E de repente a serpente conseguiu plantar uma ideia de autonomia. Foi ali que desencadeou a queda. Escute o que eu vou te dizer. Quanto mais autonomia, mais escravo você se torna. Quanto mais liberdade você acha que tem, mais escravo você é. E quanto mais comunidade você é, mais você se torna livre. Por quê? Porque quando você é uma comunidade, você não faz nada para você mesmo. Você faz com o propósito coletivo. Isso te torna livre, porque foi para isso que você foi criado. Nós não fomos criados para a independência e nem para a autonomia. Nós fomos criados para a coletividade, porque o próprio Deus é um Deus coletivo. Eu prego isso para vocês aqui desde bolinhas. Deus é relacional, a própria estrutura da divindade, um Deus que é Pai, um Deus que é Filho, um Deus que é Espírito Santo, eles são três, ao mesmo tempo são um, quando se relacionam, comprovam que são um, ninguém compete com nada, eles se complementam na sua ação, porque existe um coletivo funcionando, uma unidade indivisível. Essa é a estrutura do próprio Deus. Aí ele cria o homem para funcionar dentro da sua natureza coletiva. Por isso que separado nasce a iniquidade. Na autonomia desencadeia o pecado. A nossa guerra constante, a nossa batalha para evolução. O crente santificado, transformado, tem uma batalha para se tornar espiritualmente e humanamente transformado. E essa batalha é se tornar um ser coletivo. Porque nós fomos criados para a relação e não para a independência. Na autonomia você será escravo do direito que você acha que tem. Na relação você é livre justamente porque você não se vê mais com nenhum tipo de direitos. Não tem ninguém mais livre do que ser livre do próprio orgulho, do que ser livre do egocentrismo, do que ser livre do próprio direito, da justiça própria, do seu próprio achismo.
Alguém que olha para fora o tempo todo e não para dentro, como quem tem direito, mas como alguém que entrega, porque está cumprindo um propósito, porque está dentro de uma missão. Quem está entendendo o que eu estou falando? A verdadeira liberdade me dá consciência coletiva. E aí eu não existo mais para dentro. Eu existo olhando para fora. O propósito da minha existência não é mais eu mesmo. O propósito da minha existência agora é relacional. E na prática, o que eu estou falando, isso é muito difícil. Você não vai conseguir fazer isso aqui só porque você veio aqui, ouviu, abraçou a ideia e falou, legal, vou aderir a essa filosofia que o pastor Fabiano pregou. Você vai sair daqui, não vai conseguir viver isso se você pensar que isso é uma filosofia. O que eu estou pregando para você não é filosofia. O que eu estou pregando para você, irmãos, é mais do que uma ideia, é mais do que um conceito, é uma natureza de propósito. E se é uma natureza de propósito, exige transformação de natureza. Ou seja, eu preciso viver essa metamorfose, essa transformação. E transformação é processual. Você não é transformado de um culto para o outro. Ninguém nasce para o reino de Deus pronto. Por isso que a carne precisa ser combatida. A Bíblia diz que eu tenho que fazer morrer todos os dias as obras da minha carne. Por isso que o Espírito Santo de Deus foi dado para você e para mim. Porque no processo, você vai precisar ser tocado pela brasa de fogo que tocou os lábios de Isaías. Você vai precisar ser tocado para ser curado, para ser transformado, para olhar para Deus e falar: Senhor, eu sou um homem de mente impura, eu sou um homem de lábios impuros, Senhor, meu coração é duro, Senhor, eu sou uma pessoa arrogante, Senhor, eu sou uma pessoa individualista, Senhor, eu sou uma pessoa ruim, Senhor, eu sou um carnal, eu sou um viciado em pornografia, Senhor, o meu pecado é esse, a minha dificuldade é essa. Aí você vai se vendo, e ao ponto que você vai se vendo, em que a brasa vai tocando você, você vai sendo curado. Porque é isso que o Espírito Santo de Deus faz. Você não é capaz sozinho. Você não é capaz sozinho. Você precisa do toque de Deus. Nem se arrepender sozinho você consegue. Por isso que o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. A Bíblia também diz que não é nem por força, nem por violência, pelo meu Espírito. A gente está tentando converter as pessoas na pegada. Está tentando converter as pessoas na força. E não vai, não adianta. Cada um tem seu tempo, seu processo. Qual que é a minha missão? Entregar tudo. Por isso que às vezes eu entrego, não sou correspondido, está tudo bem. Tudo tem o seu tempo e o seu propósito. Quem entrega e reclama de não ser correspondido é um carente. Que se alimenta das respostas, das reações. Tudo que faz pensando no recebimento, na troca daquilo que entregou. Mas se você vive por propósito, não tem nada mais magnífico do que isso. Irmão, a filosofia do mundo hoje, se você for ver no campo da filosofia, da psicologia e tudo mais, eles vão associar a doença psicológica, emocional das pessoas a isso que eu vou te falar. Eles dizem o seguinte: sabe por que você está doente? Porque você está se dedicando muito às outras pessoas. Você pensa em todo mundo e não pensa em você mesmo. Você tem que parar de pensar nas pessoas, em fazer as coisas para os outros, e começar a cuidar de você. Pense em você, cuida de você. Não sei se você já ouviu isso. Essa é uma filosofia do mundo.
é usada na psicologia, é usada na entrega daquilo que é cultural no mundo hoje. Quer ter sucesso? Para de pensar nos outros e começa a pensar em você. É como se você tivesse que trancar o coração e não ter mais sentimentos. Você em primeiro lugar. Eu vou dizer uma coisa para você, para ficar bem claro. Se você é uma pessoa que pensa em todo mundo e não pensa em você e está adoecendo por causa disso, você está fazendo da forma errada. Porque você pode estar servindo todo mundo com a motivação errada. Às vezes você pode estar fazendo a coisa certa da maneira errada. É como se você tivesse ouvido a Deus, mas não entendido. Você está fazendo o que Deus disse, mas não está fazendo o que Ele falou. Eu compliquei ou melhorei? Então vou traduzir. Se você pensa em todo mundo porque você é um carente, que faz para ser aceito, que faz para ser amado, que faz porque se preocupa o que o outro vai pensar, que faz porque está desejando naquilo que faz, a retribuição no que fez, é isso mesmo, o psicólogo está certo, filosofia está funcionando, você vai adoecer, porque você está fazendo por carência. Mas se a sua entrega é limpa, é sem esperar algo em troca, independente se vai haver retribuição ou não, independente se alguém vai receber ou não, se terei resposta ou não, se terei reconhecimento ou não, se terei aceitação ou não, eu faço porque amo e entrego por amor, fazendo sem olhar a quem. Está certo, aí você está cumprindo o propósito, porque é exatamente isso. Deus te chamou para ser coletivo, entendendo que o outro é você. Mas se você pensa só em você, você é frio, até quando você é bom. A tua frieza está no interesse da sua carência. E você mesmo não percebe, por isso que existe o adoecimento, porque existe a expectativa. Você cria expectativa, e aí você pode até ter as suas expectativas supridas por um tempo, mas vai chegar uma hora que a pessoa a quem você criou expectativa vai frustrar você. E quando frustrar você, você vai desencantar. O que acontece com as pessoas quando se casam e o casamento não dura muito tempo? Casaram com expectativas. Criou a imagem da pessoa perfeita, e é isso que acontece na paixão. Uma pessoa apaixonada tem um cérebro comparado ao cérebro de um demente mental. E eu não estou fazendo piada, não, eu estou falando o que cientificamente é comprovado. Porque colocaram o cérebro de uma pessoa apaixonada em uma ressonância magnética, e as ondas magnéticas de um cérebro apaixonado têm as mesmas ondas de um cérebro de um doente mental. Nenhum glória a Deus? Aí o que acontece na paixão? O cara não vê defeito. Você vai dar um conselho para a menina que está namorando, o tranqueiro, você fala assim: moça, você é uma pessoa de Deus, esse cara não é para você não, está na cara, tá, olha só o que está acontecendo, olha quem esse cara é, olha de onde ele veio, olha o que ele está fazendo. Não, entra por um ouvido, sai pelo outro, e você não vai escutar nem mamãe, nem papai, nem pastor, nem ninguém. Vai adiantar? Não. Por quê? Porque você está apaixonado e o teu cérebro não vai processar as verdades que estão nuas e cruas diante dos teus olhos. Eu estou mentindo? Quantas pessoas aqui já pela história da vida quebraram a cara desse jeito que eu estou falando aqui? Muita gente. Aí o que acontece? Na onda da paixão você
aceita tudo que o outro cara faz ou a outra pessoa faz. Você não vê defeito. Passou a paixão, o que acontece? Aí você começa, ei, peraí, já não vê mais com os mesmos olhos. É o que o casamento espana. Eu acho que não é a pessoa certa. Aí bomba. Você está entendendo, irmão? Deus é um Deus relacional. E relacionamento exige uma coisa: responsabilidade. Responsabilidade. Você aborta a missão porque você nunca teve responsabilidade. Quando nós entendermos o propósito da nossa vida, ninguém mais vai abortar a missão. E essa missão não tem a ver com tarefa, não tem a ver com ativismo, não tem a ver com presença, irmão, tem a ver com entendimento. Porque às vezes nós somos muito bons de presença. Como eu falei aqui, às vezes você abraça todo mundo na igreja, mas não consegue abraçar o parente. Olha o exemplo de Moisés. Irmão, Moisés era o cara do ativismo. O cara era bom de trabalho, mas era ruim de relacionamento. Moisés tinha problema de relacionamento com todo mundo. Talvez você não tinha percebido isso na história, mas vai ler a Bíblia, você vai ver. O cara não circuncidou o próprio filho. A mulher dele que teve que ir lá e passar a faca no menino e fazer a circuncisão, porque o próprio Moisés, sacerdote do lar, não fez. Não, eu vou mais longe. Moisés foi o libertador do povo de Deus, do Egito, divorciado da mulher. O cara largou a mulher lá com o sogro, lá foi para a missão de Deus, e esqueceu e largou para trás. Se o sogro não pega a esposa do cara e leva para ele e fala: ei, você esqueceu uma coisa aqui? Toma minha filha. Ela não casou para separar não, moço. Porque se o sogro não leva a filha para o cara segue em frente e nunca mais volta. Assim era Moisés. Irmãos, nada impedia Moisés de fazer acontecer. O cara era bom de trabalho. E ele era artiloso, ele era esperto. Porque quando ele subia no monte, e aí ele via a glória de Deus, quando ele descia, o rosto dele brilhava por causa da presença de Deus. Aí quando ele desceu do monte, a primeira vez que o rosto brilhava, o povo viu, ele nem sabia que o rosto estava brilhando. Quando o povo viu o rosto dele brilhando, o povo ficou assim: ô Moisés, homem de Deus, meu Deus, o rosto está brilhando, o cara é santo, o cara é divino. Aí ele teve uma ideia, porque o que acontecia? O rosto brilhava, mas logo depois desvanecia, ou seja, não tinha mais glória, não era permanente. Aí ele teve uma ideia: agora eu vou subir no monte, quando eu descer eu vou botar um véu, porque com o véu as pessoas vão pensar que o meu rosto está brilhando, e eu escondi para que eles não vissem a divindade. Então pensa comigo, irmão, imagina um cara descer com um véu no rosto assim. Ninguém pode olhar no rosto dele. É um cara santo demais, é ou não é? É um homem divino, quase que idolatrado no judaísmo. Descia com um véu no rosto. Ele usava de manipulação. Ele era um líder manipulador. Eu vou comparar Moisés. Irmãos, Moisés era o tipo do cara que jogava o paletó para os irmãos cair. Ué. Porque ele queria demonstração de divindade, que as pessoas o conhecessem como divino, para que ganhasse do povo respeito. Diga para mim se isso não parece com a igreja evangélica nos dias de hoje, dos apóstolos dos dias atuais. E eu vou falar uma coisa para você: Deus permitiu que Moisés tirasse o povo do Egito,
porque na demonstração do poder, você até pode tirar do Egito. Mas Deus não permitiu Moisés introduzir na promessa. Porque na promessa você não vai com poder. Na promessa você vai com autoridade. E nem sempre poder é sinônimo de autoridade. No meio evangélico hoje, você vê muito poder, mas nenhuma autoridade. Aí Deus mandou Moisés falar com a rocha para dar água para as pessoas. O que ele faz? Hein, irmão? O poderoso Moisés, o cara da autoridade, o cara do véu. Paulo chama de véu do engano. No lugar dele falar com a rocha, o que ele faz? Ele lasca a paulada na rocha. Vocês querem água, bando de incrédulo? Vou dar água para vocês. Aí imagina ele pegando o bastão, irmão, fazendo aquele giro, tipo Bruce Lee, e pá, na rocha. Pronto, divindade. Aí sai um monte de água. Ô Moisés, ô Moisés. E aí está o cara inflado. Aí Deus chama o cara e fala assim: o negócio é o seguinte, você é homem do poder, mas você não tem autoridade. Você não vai introduzir o povo na promessa. Quem vai é Josué. Irmão, Deus levanta um homem diferente de Moisés. Totalmente diferente. Moisés era o cara totalmente desprendido da família. Você vê que ele libertou o povo divorciado. Não circuncidou o próprio filho. Aí Deus levanta um cara relacional. Josué é o cara das relações humanas. Por isso que logo quando Deus levanta Josué, no capítulo 24, versículo 15, a palavra de Josué é a seguinte: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A primeira coisa que ele faz, irmãos, Moisés não circuncidou nenhum filho. Olha o que Josué faz. Josué capítulo 5, versículo 8. Então depois que a nação inteira foi circuncidada, Josué circuncidou a nação inteira. Então eles ficaram onde estavam, no acampamento, até se recuperarem. Aí olha o que o Senhor diz para Josué: hoje, Josué, removi de vocês a humilhação que foi sofrida no Egito. Por isso até o dia de hoje, aquele lugar onde os filhos de Israel foram circuncidados é chamado de Gilgal. A circuncisão representa um tipo de aliança, de pacto relacional, compromisso. Irmão, Deus é um Deus de pacto. Quando você faz uma aliança, você está fazendo um compromisso de fidelidade que é relacional, é fidelidade a uma relação. E é isso que a circuncisão representa. Aí Deus chama o lugar de Gilgal. Sabe o que significa a palavra Gilgal? Círculo. Pessoas umas de frente para outra. Num círculo não tem ninguém de costa para ninguém. Num círculo é um olhando nos olhos do outro. Igual a gente faz aqui no discipulado, a gente faz um círculo enorme aqui. E a gente bate papo, a gente conversa, a gente chora, a gente se alegra. Quem está entendendo? Deus levanta um homem relacional. Mas qual que é a nossa realidade quando a gente olha para o cenário da igreja hoje no Brasil, irmãos? É o que eu vou ler para você em Isaías 26, versículo 18. Isso aqui é profético para os nossos dias. Todos nós engravidamos, todos nós nos contorcemos de dor. Contudo, quando damos à luz, eis que era apenas vento, não era nada. E ele explica o que ele está falando nessa metáfora. Não conseguimos trazer salvação para a terra. Não fomos capazes de dar a luz aos novos habitantes para o mundo. Em outras palavras, o nosso ativismo, o nosso trabalho,
movido de muito poder, nós sentimos dor, tivemos uma gestação, mas na hora do parto era vento, não era nada. Aí quando eu olho para a igreja eu vejo isso aqui, irmão. Nós temos uma capacidade de evangelização incrível. Como a igreja cresce no Brasil, absurdamente. Mas nós não estamos formando habitantes para o mundo. O que nós estamos formando é crente vitimizado, gente cheios de direitos, pessoas que vivem fazendo juízo de mérito. Se o pastor não é bom, o que ele faz? Muda de igreja. Se as relações não seguem a sua cartilha, o que você faz? Você corta a relação. Não, o irmão não serve mais para andar comigo. Não tem mais comunhão com aquela pessoa, porque a gente não tem a mesma visão. Porque tudo que você faz está baseado na autorrealização. Se a banda não toca conforme a sua música, você pula fora. Porque você tem uma satisfação imensa de ter o seu direito consumido. Por que as pessoas gostam desses cultos de pregações egocêntricas, irmão? A pregação hoje da igreja está adaptada ao consumismo do homem. Aí lota mesmo. Esse evangelástico, que eu não vou chamar de evangelismo não, evangelástico, para atrair pessoas, e ninguém é evangelizado, claro. As canções são egocêntricas. O tipo de evangelho pregado é um evangelho atraente à natureza carnal do homem. É a palavra do diabo. Ou agora você regala os olhos e fala: pastor, tá doido? Não estou não, vou provar para você. Irmão, a primeira pregação coach foi o diabo que pregou. Foi, a Eva estava lá, o Adãozão estava lá no Éden, lá. Qual que foi a pregação? Você pode ser poderoso. Acredita em você. Vai lá. Aí o Satanás repetiu a pregação para Jesus lá no deserto. Porque ele pregou para o primeiro Adão, que caiu. Jesus é chamado de último Adão. Por isso que quando Jesus recebe o Espírito Santo no deserto, no batismo de João, a primeira coisa que o Espírito Santo faz é levar Jesus lá para o deserto, para ser tentado pelo diabo. E o diabo vai pregar para Jesus a mesma palavra que ele pregou lá no Éden, que fez o Adão cair. Você está com fome, né, Jesus? 40 dias, 40 noites sem comer. Transforma a pedra em pão. Você é o filho de Deus, você tem poder para isso. Você é o cara do poder. Transforma a pedra em pão, mata a sua fome. Pregação coach. Tu é o filho de Deus mesmo? Não sei não, hein? Acho que estão duvidando disso. Mas quer saber, se tu és o filho de Deus, faz o seguinte: dá ordem para os anjos te servirem. Você é o cara que pode dar ordem para anjo, meu irmão. Pregação coach. Aí essa é a principal. Te darei os reinos desse mundo. Se você entrar na minha, claro. Se você caminhar na minha filosofia. Então você percebe aqui, irmãos, os 3 dilemas, as 3 tentativas. Transforma a pedra em pão, concupiscência da carne. Dá ordem aos anjos para que te sirvam, soberba da vida. Te darei os reinos desse mundo. Ostentação por riquezas. As 3 barras da concupiscência humana. O diabo tentou Jesus e fracassou. E quando não teve resposta, a Bíblia diz que ele fugiu. Porque é isso que o diabo faz quando ele não consegue, irmão. Ele foge.
Mas às vezes o diabo está conseguindo cirandar na vida das pessoas, porque ele consegue êxito. Aí se tu vai na igreja, o pregador coach está pregando a mensagem do diabo. Porque essa mensagem é a mensagem do diabo. É com essa mensagem que o evangelho está crescendo no Brasil. Templos lotados de pessoas atrás daquilo que é atraente. Atrás do direito satisfeito. Dinheiro, honra, prazer. Por isso são campanhas e mais campanhas. Agora no moderninho é série. Esse mês a série com um tema blá blá blá, mas sempre a temática tem a ver com você. Tem a ver com a busca pessoal. A mensagem do diabo é uma mensagem de sucesso. Grave o que eu estou falando. A pregação de sucesso na sua vida é tudo que o diabo quer falar para você. A palavra de Deus te leva para um relacionamento. E na relação, você precisa aprender que o outro é você. Que você é o outro. E que você tem que assumir a responsabilidade pelo outro. Isso é difícil, mas vou mostrar para você pela Bíblia. Está aqui. Romanos capítulo 12, versículo 9 diz assim: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, se apeguem ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, amor familiar. Olha só aqui, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Eu vou repetir essa parte importante. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Sabe o que significa? Que se alguém chega no recinto e não tem lugar para sentar e você está sentado, o que você faz? Você levanta e dá lugar, porque você prefere dar honra aos outros mais do que a si próprio. Isso significa que não importa quem é a pessoa, tá, irmão? Não é, mas é importante, então eu vou servir. Não, todos são importantes. Depois você escuta uma mensagem que está no YouTube sobre honra, que eu preguei há pouco tempo. Honra é honrar a todos, não é honrar só as pessoas que eu quero bajular, porque acredito ser pessoas importantes. Quem honra de verdade, honra a todo mundo. Porque você honra a partir do valor que a pessoa tem para Deus, e não a partir do valor que você acha que a pessoa tem para você. Porque você não vê mais a partir dos olhos humanos, mas você vê a partir dos olhos de Deus. Você se torna um ser extremamente coletivo, intencional nos seus propósitos. Então você prefere dar honra sempre. Fala para nós aqui, irmão, vai. Confessa, vai. Você é briguento. Quem é barraqueiro aqui? Não precisa levantar a mão não, estou brincando. Só quero que você reflita. Quem é barraqueiro aqui? O negócio não dá muito certo, você quer bater boca, quer brigar no restaurante, quer discutir com as pessoas. Você chega no lugar, você fala assim: o meu direito está sendo burlado. Eu vou bater boca aqui para resolver para mim. Tem ninguém assim não, aqui não. É tudo crente. Aleluia. Mas a Bíblia diz o quê? Prefira dar honra às pessoas. Uma vez eu vi um irmão, a gente sai com crente, né, para comer fora. Irmão, no restaurante, no McDonald's. Foi brigar lá, bater boca, porque o lanche não veio faltando um hambúrguer. Era 2 hambúrgueres. Não, quero mais trem, quero mais esse negócio aqui, não, quero outro. Falei, cara, é só botar mais um hambúrguer lá, vai estragar o lanche, vai jogar fora no lixo. Porque você quer um novo. Não, quero um novo, que isso, eu estou pagando. E tal. Só botar mais um hambúrguer lá, está tudo certo. Mas as pessoas querem brigar.
seu direito, né? Quero ter o meu direito resolvido. Tem ninguém assim aqui não, né, irmão? Aleluia. Vou continuar o texto, Romanos 12, 11. Nunca falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirva ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, sejam perseverantes na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos nas suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, abençoe aqueles que vos perseguem, abençoe também aqueles que vos amaldiçoam, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a se associar às pessoas de posições inferiores, não sejam sábios aos próprios olhos, não retribuam a ninguém por mal, procurem a fazer o que é correto aos olhos de todos, faça todo o possível para viver em paz com todos os homens. Amados, nunca procurem se vingar, deixe com Deus a ira, porque está escrito: minha é a vingança. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá a ele de comer, se ele tiver sede, dá a ele de beber, porque se você fizer isso, olha aqui, você amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Sabe a brasa de fogo que tocou os lábios do Isaías quando viu a glória de Deus? A Bíblia está dizendo que se você fizer o bem para quem te fez o mal, não é quem te viu passar na prova, não te ajudou, vai se arrepender, não. É você fazer o bem, abençoar quem te amaldiçoou. Olha, é isso que a Bíblia está falando. O que é que vai acontecer? Brasa de fogo aonde? Na cabeça. A brasa de fogo foi para tirar a culpa. A brasa de fogo foi para tirar a iniquidade do Isaías. Brasa de fogo na sua cabeça tira a iniquidade da sua mente. Uma pessoa que é livre, que pode servir o malfeitor, que pode entregar o melhor que tem para quem não merece, é uma pessoa livre na mente, é uma pessoa curada na alma, porque a mente humana fala da alma humana. Quando você olha para o mundo, você vê pessoas doentes psicologicamente, emocionalmente, cheias dos traumas, cheio dos diagnósticos de depressão, de uma série de diagnósticos, e hoje tem diagnóstico, irmão, para todo tipo de gente, e está tudo relacionado ao quê? Traumas relacionais. Traumas relacionais, gente frustrada com pessoas, gente decepcionada com pessoas, gente traumatizada com pessoas. Toda desgraça na sua vida, pode colocar lá, tem alguém envolvido. Toda alegria, toda paz, toda memória afetiva, pode lembrar, tem pessoas no meio. Porque, irmãos, as pessoas são o céu e são o inferno das nossas vidas. Porque nós somos seres relacionais. Aí sabe o que acontece? Quando você é livre na mente, acabou a depressão, acabou culpa, acabou a ansiedade. Tem gente que não pode nem lembrar de algumas coisas que já começa a tremer de ansiedade. Começa a passar mal, não pode nem frequentar alguns ambientes que geram gatilhos, porque já começa a passar mal, porque você ainda está preso à culpa, você ainda está preso ao trauma. E se você é livre, a brasa de fogo toca aqui, ó, você serve o inimigo. Sabe, eu estou pregando para você uma coisa que é difícil. Eu vou falar uma coisa mais difícil ainda agora, presta atenção. Vou dar um exemplo. Quem, por exemplo, carrega trauma da infância, de um pai ruim, um pai que abusou, um pai que agrediu,
Um pai que abandonou. E aí quando você lembra, ou quando você toca no assunto, faz mal para você. Você treme, você sente dores. Você sofre com isso. Porque você ainda não é livre. Perceba que quanto mais direito, mais prisão. Por que você fica mal com isso? Porque o seu direito seria ter tido um bom pai. O seu direito seria não ter sido abusada ou abusado. Então você lamenta o direito que foi burlado. Isso te causa dores. Se você é livre do direito e entra num lugar de propósito, onde você se torna extremamente relacional, eu vou repetir, o que eu estou dizendo é difícil de viver. Não estou falando que isso aqui, você vai sair daqui e vai fazer isso. Mas hoje, sendo livre do direito, transformado pela presença do Espírito Santo na sua vida, você que é filho de um pai ruim, você pode ser o pai para o seu pai que você não teve. Não importa o nível das feridas que foram causadas na sua alma. Hoje você pode ser curado para curar quem feriu você. Eu estou falando de você ir lá e ser a luz da esperança para aquela pessoa. Pastor, o senhor está falando que o pai que abusou? É o pai que abusou. O senhor está dizendo que eu tenho que ser bom, fazer o bem para quem me maltratou um dia. É isso mesmo. Porque você é livre da expectativa, você é livre do direito. E o teu olhar é de compaixão. E você assume a responsabilidade que ele não teve. Ele não teve responsabilidade de fazer o que era certo, mas você vai ter a responsabilidade de curar ele. Porque você não está aqui para contemplar o seu direito, você está aqui para assumir a responsabilidade. Ninguém vai dar glória a Deus, eu sei. Então eu vou traduzir em poucas palavras. Nós precisamos sair do vitimismo, entrar no campo da responsabilidade. A graça de Deus que me alcançou é maior do que todas as dores que eu já vivi, irmão. E a graça de Deus não é só um benefício. A graça de Deus tem que me ensinar a viver. A graça de Deus revela para mim a natureza de Deus. É pelo Espírito Santo que nós conhecemos as profundezas de Deus. E o que é as profundezas de Deus, senão o propósito dEle, senão o coração dEle, senão os sentimentos dEle. Paulo disse: haja em vocês o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. E depois ele continua, que sendo Deus, não teve por usurpação ser Deus, embora era algo que ele poderia se apegar, porque era Deus, mas antes se esvaziou, assumiu a forma de servo e se entregou por nós. Aí eu vou voltar para o contexto: haja em vós o mesmo sentimento, haja em vós o mesmo sentimento de olhar para o outro e dizer: eu serei o sacrifício, não terei o direito, ainda que eu tenha o poder, por ser filho de Deus. Eu vou assumir a responsabilidade. Porque quando Jesus sobe no madeiro, ele está assumindo responsabilidade. Sendo Deus, ele poderia apenas revelar a divindade através do poder. Mas ele se esvazia do poder, se entrega
sobe no madeiro e se torna um sacrifício. Aleluia. Sabe o que estar pleno na graça de Deus é abandonar todo o direito e assumir todas as responsabilidades. A única coisa que me impede, escute, a única coisa que me impede de ouvir a voz do chamado de Deus é quando nós criamos a nossa razão, é quando nós criamos a nossa justiça própria. Iniquidade é o senso do nosso direito. Quando criamos um propósito paralelo à vontade de Deus. E eu estou falando daquilo que você chama de justiça. Eu estou falando daquilo que você chama de coerência. Aquilo que você chama de caráter. Porque você se apega naquilo que é certo e perde a característica do propósito. E ainda que você faça as boas obras, olha o que a Bíblia diz, Isaías 64:4. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, nenhum olho viu um outro Deus além de ti que trabalha por aqueles que nele espera. O Senhor vem ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria e que se lembra de ti nos teus caminhos. Mas prosseguindo nós, homens, nos nossos pecados, o Senhor se iraste. Como então nós seremos salvos? É uma pergunta. Como agora nós seremos salvos? Olha o versículo 6. Pois todos nós somos como impuros. Todos nós. Todos os nossos atos de justiça. Não são atos de iniquidade. Atos de justiça. Todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia. Nós murchamos como as folhas, e como o vento, as nossas iniquidades levam as folhas para longe. Meu Deus! Sabe o que é um trapo de imundícia? É aquele pano que enrolava no leproso. Quando trocava o trapo estava imundo, fedendo a lepra. A Bíblia está dizendo que os nossos atos de justiça, a nossa justiça própria, aquilo que eu digo que é certo, aquilo que eu me agarro como verdade absoluta, como uma verdade e coerência, Deus está falando, isso aí é trapo de imundícia. Por que você acha que a Bíblia diz que a misericórdia triunfa sobre a justiça? Você pode até estar certo na sua queixa, no seu análise. Você pode estar até certo no seu julgamento. Mas se você perde o olhar misericordioso, se você perde o sentimento que é em Cristo, sendo Deus, não teve por usurpação ser Deus. Porque na verdade, sabe o que acontece com a gente nesse momento? A gente quer ser Deus. Você julga o irmão. Você julga as pessoas com direito, com provas, com coerência, porque é o que é. E aí você toma a forma de Deus. E Deus, sendo Deus, através de Jesus, que era Deus, não fez isso. Esvaziou-se. Assumiu a forma de servo. Quando você perde o senso da misericórdia, quando você não tem o sentimento de Cristo, ainda que o teu julgamento está correto, ainda que há uma verdade diante dos teus olhos, você foi chamado para exercer misericórdia e não juízo. Quem vai exercer juízo é o Senhor Deus Todo-Poderoso no dia do juízo. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Irmãos, o homem, quando comeu do fruto proibido, ele se rebelou, na verdade, contra a responsabilidade. Por isso, ele deixa de ser responsivo.
E ele passa a ser autônomo, o dono da sua verdade. E a religião ensinou muito bem para nós, porque nós fomos religiosamente ensinados dentro da autonomia. Por isso que as pessoas confundem fé com declarações positivas. Não, eu declaro sonoramente, em nome de Jesus, eu declaro isso, eu declaro aquilo, porque a palavra tem poder e vai acontecer. Nós transformamos fé em positivismo. Palavras de afirmação como se fosse um ato profético. Você já viu isso? Não, eu acredito que muita gente até acredita nisso aqui. Que o Espírito Santo te ajude a compreender, a desconstruir isso da sua cabeça, pelo amor de Deus. Fé não é palavras de declaração positiva. Por isso que nós vivemos na nossa autonomia, no nosso direito. Por isso que os irmãos mais intolerantes que existem são os crentes. Porque está sempre nos seus centros de direito. Porque caminha numa religiosidade autônoma. Não é à toa que vai para a igreja fazer campanha. Propósito pessoal. E tem pastor que ensina isso. Qual é o teu sonho? Qual é o teu propósito de vida? Escreve aí, bota no papel, traz aqui, que nós vamos levar lá no monte, vamos queimar na fogueira santa, e Deus vai te dar o que você tanto sonha. É o diabo todinho falando. É o capeta falando, irmão, é só ler a Bíblia, pelo amor de Deus. Essa é a mensagem, irmãos. O problema é que ela está sendo pregada em nome de Jesus. É a mensagem do diabo, mas está sendo pregada em nome de Jesus. Mas não é porque está sendo pregada em nome de Jesus que deixa de ser a mensagem do diabo. A mensagem do diabo pregada em nome de Jesus continua sendo do diabo. E eu vou provar na Bíblia, para você não achar que eu sou um herege. Olha aqui, 2 Coríntios 11:3. Palavras de Paulo, ele diz: irmãos, eu receio e quero evitar que assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, vocês sejam corrompidos e vocês se desviem da sincera devoção em Cristo Jesus. Agora olha só, pois se alguém lhe vem pregando um Jesus que não é aquele Jesus que nós pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do espírito que nós acolhemos, um evangelho diferente que vocês aceitam daquele que nós ensinamos. Mas olha o que ele fala no final: todavia não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. A nova versão NVI fala superapóstolos. Bem atualizada, porque é isso aí mesmo. Sabe o que Paulo está dizendo? Esse Jesus que estão pregando para vocês não é o Jesus original. Esse Espírito Santo que está ali, nessas manifestações, não é o Espírito Santo que nós recebemos. Cuidado com isso. A serpente enganou a Eva e vocês estão sendo enganados pela religião. É tudo que eu estou pregando para vocês aqui, irmão. Grava o que eu vou te dizer. A mensagem do diabo sempre vai propor para você o direito. Ser semelhante a Deus. Quem já viu essas pregações que o cara fala assim, você tem o mesmo nível que Jesus. Você é o centro do evangelho. Acredite em você mesmo. O tempo todo. Foi o que o diabo pregou. Dá ordem a anjos. Não, que você é tão poderoso que o negócio é o seguinte: você pode dar ordem para os anjos. E eu já vi pregador fazer isso no culto. Olha a bizarrice. Miguel, vai lá, Miguel.
Pá, 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 e o cara cai no chão. E todo mundo pensa que é o Miguel que está lá mesmo. É um show pirotécnico. Que a pessoa entra num lugar mental tão confuso que ela acredita que aquilo é o poder de Deus. Sensacionalismo. E eu não estou julgando, irmão. Sabe por quê? Porque não tem vida transformada. Não tem fruto. A Bíblia diz que a gente conhece a árvore pelo fruto. Você pode ir num culto do profeta que revela RG, CPF e tudo mais. Cara, mas vai olhar para o fruto. A maioria desses caras que eu já vi, que eu conheci, são pessoas que não têm testemunho, que não têm fruto, que não têm vida com Deus. É gente que não vale R$1 na vida na rua, não funciona como um ser humano bom. É gente que deturpa a imagem do evangelho com o tipo de vida que leva. Mas na igreja é espiritual. E as pessoas se impressionam com esse sensacionalismo. Essa é a mensagem. Você tem fome? Vai lá, transforma a pedra em pão. Você merece. Vai e mata a fome. Possua os reinos. A prosperidade é sua. Onde pisar a planta do seu pé é seu. Aí vai usar texto bíblico fora de contexto, para fazer afirmações positivas, para pregar o que o diabo pregou. Aí tem gente que não suporta ouvir. Eu já preguei muito e as pessoas levantaram e foram embora. Sabe por quê? Porque iniquidade é a sua indisposição de ouvir a voz de Deus. Tem gente que quer ouvir o que quer ouvir e não ouvir o que a palavra de Deus diz. E a Bíblia diz, 2 Timóteo 4:2, filho, pregue a palavra, prepare as pessoas em tempo e fora de tempo, repreende, corrija, exorta com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Esse tempo já chegou, não suportarão a palavra de Deus, pelo contrário, vão sentir coceira nos ouvidos e vão procurar segundo os seus próprios desejos, mestres que preguem para eles aquilo que eles desejam. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade e se voltarão aos mitos. Você não. Ele olha para nós e diz assim: seja sóbrio, suporte o sofrimento, faça a obra de um evangelista, cumpra o seu chamado, assuma a responsabilidade. Irmão, quem não responde aquilo que é o propósito de Deus para a sua vida, vai viver no pecado. Ponto. Sabe por que o pecado está dentro da sua vida? Porque você não responde, você não tem responsabilidade com o chamado de Deus. E aí você vai viver para satisfazer o seu próprio interesse. Isso vai te levar à queda. Perceba que na oração modelo de Jesus, o propósito é coletivo. O Pai é nosso, o pão é nosso, está tudo em coletivo. A dívida é nossa, e até o pecado é nosso. Até o perdão que eu desfruto depende do perdão que eu entrego. Quer ouvir isso de novo? O perdão que eu desfruto depende do perdão que eu entrego. Eu estou dizendo que para ser perdoado, você precisa perdoar também. Mateus 6:12, na oração modelo: Pai, perdoa as nossas dívidas. Como? Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Faz isso de regra, irmão. Quem quer ser perdoado aqui? Quem precisa do perdão aqui? Uau! O que eu tenho que fazer? Perdoa também. Entra no coletivo. Porque tem um outro texto bíblico que diz assim: se não perdoarem as ofensas dos homens, o Pai também não vos perdoará. Está na Bíblia.
Sabe por quê? Porque somos coletivo. Tudo é nosso. Tudo é nosso. E isso é assumir responsabilidade. O pão é nosso, o pai é nosso, a dívida é nossa, o pecado também é nosso. O irmão pecou contra mim. É seu pecado, assume a responsabilidade. Não, mas não fiz nada de errado. Não tem problema, assume a responsabilidade pelo errado do outro. O pecado é nosso. Quem está entendendo? Vocês vão sair daqui brabo hoje, não vai? Tudo é nosso, irmãos. Aí o que acontece? Já não interessa mais quem está certo. Não interessa quem está certo. O que interessa agora é quem é que vai assumir a responsabilidade. Porque é assumindo a responsabilidade que nós vamos converter o mundo a Deus. É assumindo a responsabilidade que você vai ajudar quem está errado a ficar certo. Olha para a adúltera. Levaram ela arrastada para Jesus, pega no ato flagrante de adultério, porque na lei está escrito que deveria ser apedrejada. O que Jesus faz? Vai julgar a questão dela estar no adultério ou vai assumir a responsabilidade? Jesus tem compaixão daquela mulher, que quando ela é livre do apedrejamento, ela se torna uma das melhores discípulas de Jesus. Porque quando você assume responsabilidade, você leva o coração do outro a Deus. Quem está entendendo? Aleluia. As pessoas querem ser cheias do Espírito Santo. As pessoas querem ser cheias do poder de Deus, mas para ter um tipo de divindade aparente. Felipe, leva o Felipe para a Cíntia para mim, por favor, por gentileza. Para ter um tipo de divindade aparente. Eu quero ser cheio do Espírito Santo para quê? Para me autoafirmar profeta. Para ser um tipo especial pela divindade demonstrada. Sabe a síndrome do Moisés? Que bota o véu. Eu cresci em igreja pentecostal, irmão. Tinha reunião nos lares lá. Todo mundo tinha oportunidade. Agora o irmão está com oportunidade. Agora o irmão, todo mundo que tinha oportunidade tinha que profetizar. Deus está me mostrando, aí vai o outro, e Deus está mostrando, e vai o outro, e Deus está mostrando. Todo mundo tinha que profetizar, porque se não profetiza, você não é ninguém. Para se sentir aceito, porque isso é um tipo de carência, eu tenho que ser espiritual. E às vezes as pessoas estão assim também, quer ser cheio do Espírito Santo. Aí você vem na igreja, uau, fala em línguas, adora, e não sei o quê. Mas vou falar uma coisa para você, irmãos. Aqui dentro você pode se parecer divino, com seus movimentos espirituais. Mas o que vai definir que você é cheio do Espírito Santo mesmo, é o fruto do Espírito Santo na sua vida. É o que diz em Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que pertencem a Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e os seus desejos. E se vivemos pelo Espírito, andemos no Espírito. Agora pensa comigo aqui. O fruto do Espírito é tudo isso aqui: paz, paciência, bondade, domínio próprio, mansidão. Quando que você precisa disso? Quando é que você precisa exercer a paz? Quando você está lá, deitadinho na sua cama, está tudo bem, as contas estão pagas.
Quando tem um dinheirinho no banco, já preparado para você no amanhã, é assim? É agora que você vai exercer a paz? Quando é que eu preciso exercer a paz? Quando tem guerra. Quando é que eu preciso exercer a paciência? Quando não tem problema nenhum? Quando não tem ninguém me azucrinando? Não, você não vai precisar de paciência quando não tem problema. Você vai precisar de paciência quando tem alguém apurranhando você. Apurrinhando, sei lá, apurranhando, como que fala esse negócio? Quando é que você vai precisar de bondade, fidelidade, mansidão? Quando é que você precisa ser manso? Quando tem alguém enraivecido, é a hora que você vai precisar da mansidão. Quando é que você vai ter que exercer o domínio próprio? Quando tiver gente à sua volta descontrolado, você vai ter que ter domínio próprio. Irmão, o Espírito Santo vem na vida do homem com qual objetivo? Ele produz esse fruto. Para quê? Por que eu preciso do Espírito Santo? Se não para as relações, se não para isso, para ser a luz do Cristo na vida das pessoas perdidas. E porque perdidas, elas vão tentar tirar minha paz. Porque perdidas, vão tentar roubar minha paciência. Porque perdidas, vão tentar acabar com a minha bondade e com a minha fidelidade. Porque perdidas, elas vão tentar acabar com a minha mansidão, com o meu domínio próprio. Mas eu tenho isso pelo fruto do Espírito. O fruto do Espírito na minha vida é para me relacionar com o mundo. E eu só consigo quando as paixões e os desejos foram crucificados em Cristo. E o que é as paixões e os desejos? O senso do direito. Irmão, o senso do direito é a sua paixão. Porque quando você diz assim, eu tenho direito, fizeram para mim, eu mereço, você é um apaixonado por você mesmo. Quando você pega as suas paixões e crucifica com Cristo, aí você está pronto para exercer o fruto do Espírito. Porque às vezes você pode estar fazendo tudo certo e não ser a vontade de Deus na sua vida, continua sendo rebeldia. Pastor? Porque você ouviu o que Deus falou, mas não ouviu o que Deus disse. Porque o que Deus falou, muitas vezes não é o que Deus disse. E aí você tem a tradução, a sua tradução própria, Deus falou. Aí você está fazendo tudo certo. Esse é o pior problema, irmão. O cara ser corrompido pelo certo. Porque não tem arrependimento. Você está certo. Quem vai fazer você voltar atrás? Você está certo. Como é que você vai pedir perdão se você está certo? Como é que você vai reconciliar se você está certo? Como é que você vai curar a relação se você está certo? Você vai ficar esperando a profecia. Eis que vejo que alguém vai te pedir perdão. Oh, glória a Deus. Alguém? Não, é você, vai lá. Quer uma falsa profecia? Quando alguém disser isso para você, Deus está me mostrando que alguém vai vir até você, vai te pedir perdão, vai se humilhar diante de você. E aí o seu ego grita, na hora. Assim, uau. É o diabo de novo. Porque ele sempre vai te colocar no direito. O diabo sempre vai te colocar no direito. Porque eu tenho direito, que me peçam perdão. Sabe o que é iniquidade? É quando a nossa balança de justiça não é a balança de Deus. É a nossa. E ainda que você está fazendo tudo certo, é iniquidade para Deus. Olha o exemplo de Jonas, irmãos. Jonas era um homem de Deus. Deus chama ele e fala assim, vai lá pregar em Nínive,
Quem eram os ninivitas? Pessoas cruéis, assassinos. Uma história imensa de escravidão do povo de Deus. E aí Deus pega o profeta e fala assim: vai lá e prega para eles arrependimento. Eu não vou nada. O Senhor é bom, o Senhor é bondoso, vai que esse povo se arrepende, o Senhor quer curar esse povo. Eu não quero, não. Jonas não queria, não tinha compaixão nenhuma daquele povo. Aí o que ele faz? Foge. Você conhece a história de Jonas? Ele foge para Tarsis, aí lá no barco, lá, o barco começa a entrar em conflito, lá vai naufragar, todo mundo descobre que o problema era o cara, jogaram ele no mar, e aí o peixe engole, ele vai passar um tempo na barriga do peixe, e lá ele chora: oh Deus, tem misericórdia de mim. E ele chora, e Deus fala com ele, e gospe ele na praia, e aí quando gospe na praia, ele fala: agora você vai lá e faz o que eu mandei. Irmão, se tem alguém na Bíblia que foi obrigatoriamente cumprir uma responsabilidade, foi Jonas. Que privilégio. Se Deus fizesse conosco como fez com Jonas, seria fantástico. Mas nós temos uma liberdade de escolha. Jonas não teve. Jonas fugiu, Deus falou: vai fugir coisa nenhuma. A força, o negócio foi a força. Porque o cara não saiu do ventre do peixe arrependido. Ele não foi cuspido na praia com o coração quebrantado. Sabe de quem? Porque, irmão, era para ele estar lá na praia assim: oh Deus, sou um miserável, me perdoa, eu estou errado, o Senhor está certo. Não. Ele foi pregar contrariado. Ele nem andou a cidade inteira. Ele entrou lá e falou: ó, tem um recado de Deus aí. Vocês vão morrer, bando de cambada. Nínive será subvertida. É isso aí. Vocês vão morrer, acabou para vocês. Ele prega uma mensagem sem compaixão nenhuma. Adivinha? Não adivinha não, que adivinhação é pecado. O que aconteceu? A cidade se arrepende. O povo se humilha. Com a pregação mais dura, sem compaixão, sem unção. O povo se arrepende. Aí o Jonas tem a esperança que Deus ainda vai matar esse povo, porque ele profetizou a morte daquele povo. O que ele faz? Ele sobe numa montanha que dá vista para a cidade de Nínive. Ele faz um acampamento ali e quer assistir de camarote Deus matando, destruindo, fumegando aquela cidade. Olha a estratégia de Deus. A Bíblia diz, vou ler o texto melhor, olha só o que acontece. Ele está lá na montanha esperando a cidade ser destruída. Jonas 4:6. E fez então o Senhor nascer uma boboreira, ela subiu por cima da cabeça de Jonas, para que lhe fizesse uma sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar Jonas do seu enfado. Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Deus deu conforto para ele. O que aconteceu? Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, que ao subir da alva, feriu a boboreira e essa se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: fazes bem assim, que te ires por causa da boboreira? E ele disse: faço bem, que me revolte até a morte. Ainda é bocudo com Deus. E disse o Senhor: tivesses tu compaixão da boboreira, a qual você não trabalhou e nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa outra noite padeceu, não hei eu, Senhor, ter compaixão da grande cidade de Nínive, onde estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda. É como se Deus fizesse de propósito. O cara mais egoísta do planeta, esperando a morte de um povo que ele, no seu direito, no seu juízo de mérito, julgava merecer a morte. Aí Deus faz uma sombra para ele, cresce uma boboreira, dá uma sombrinha, um conforto, e no outro dia, de propósito, Deus mata a boboreira para o sol ferir a cabeça. Ou seja, primeiro deu conforto e tirou, para mostrar para ele:
que o que ele tem é amor próprio. Porque quando ele tira a sombra que protegia ele do sol, a Bíblia diz que ele deseja a morte. Melhor me é morrer do que viver. Olha que egoísmo. Irmão, tem uns profetas na Bíblia que eram narcisistas, eu não tenho dúvida. E Jonas era um. Mas essa foi a pedagogia de Deus para ensinar o profeta. Porque muitas vezes nós somos espirituais, ai. Às vezes você está igual o Jonas, que você pensa que é crente, servo de Deus, profeta do Senhor, eu oro, Deus fala comigo. Sabe nada, inocente. Deus é que sabe. E às vezes Deus tem que pegar você, irmão, porque você é cheio de orgulho, de arrogância. Quem vive na busca dos seus direitos vai terminar com sentimento de culpa. É o que está acontecendo com as pessoas hoje. Sabe, essas crises emocionais, esses diagnósticos, que hoje tem diagnóstico de depressão para todo tipo de pessoa. As pessoas estão padecendo emocionalmente. Sabe por quê? Porque estão carregadas de culpa. Porque quando você não tem as suas expectativas atendidas, naquilo que você acredita ser a sua verdade, você sente culpa. Exemplo disso é o casamento. Culpa. Você culpa porque casou errado. Aí você sente culpa. Fala, meu Deus do céu, escolhi errado. No lugar de assumir responsabilidade. Aí o que você vai fazer? Vai trocar de casamento para ver se melhora a culpa e finalmente você acerta. Aleluia. Olha o exemplo da mulher samaritana. A Bíblia diz que ela teve 5 maridos e o que ela tinha agora não era marido, provavelmente era uma amante. E porque agora ela resolveu ter um amante, porque os maridos que ela teve não deu certo, ela sente culpa de não ter dado certo com os outros 5. Que horas que essa mulher vai tirar água do poço? Jesus encontra ela meio-dia, mas era costume tirar água pela manhã. Mas por que ela vai meio-dia? Porque ela sente culpa de repente encontrar alguém de manhã ali. Ela sente culpa de continuar existindo. Sabe o que é a culpa? É a iniquidade remanescendo em você. Porque a tentativa de fazer tudo certo para ficar livre da culpa, você encontra mais culpa. E a religião pôs isso na sua cabeça. Eu vou buscar a Deus para ser aceito. Foi o tema do nosso discipulado sexta-feira. Eu vou me santificar para Deus se agradar. Eu vou me santificar porque Jesus vai voltar e eu tenho que ir para o céu, é ou não é? Foi isso que a religião falou para você, que você se santifica pensando em você, pensando na sua salvação, pensando no mérito próprio. E santificação não tem a ver com você, santificação tem a ver com o outro. Por que eu tenho que me santificar? Porque quando eu me santifico, eu me relaciono com Deus. E quando eu me relaciono com Deus, eu passo a entender o propósito de Deus. E quando eu entendo o propósito de Deus, eu assumo a responsabilidade. Santificação tem a ver com o outro, não tem a ver comigo. Então eu não me santifico pensando em mim, eu me santifico para que eu seja a luz do Cristo ao mundo. Mas a religião falou que você tem que santificar para ser aceito. Está tudo distorcido. Santidade não é para você alcançar o direito de ser aprovado. Até a nossa busca religiosa tem uma conotação de direito. E ninguém vai ser salvo por mérito, irmãos. Nós somos salvos por graça. Antes do pecado, você já tinha sido perdoado. A Bíblia diz que Ele morreu por nós naquela cruz. Antes da fundação do mundo, Ele já tinha entregue. Já estava tudo entregue. Já estava tudo entregue.
Quando nós estávamos nos nossos pecados, Jesus morreu por nós. Você já foi perdoado. O que é a questão aqui? A santificação é a relação com Deus que depois me leva a um lugar de responsabilidade e não de direitos. Responsabilidades, não direitos. E aí você vai poder ser a luz das pessoas na sua vida. Sabe o filho que está nas drogas? No lugar de você amaldiçoar, brigar, xingar, abraça, ama, fala para ele: eu nunca vou desistir de você, você é meu filho. Sabe o que nós fazemos? Porque é o nosso senso de direito. Eu não sei o que eu fiz, que pecado eu cometi para ter um filho assim. Olha a miséria que você é. Você amaldiçoou o filho que tem, porque você não entendeu que Deus não dá filhos. Deus não dá filhos para pais, Deus dá pais para filhos. Quer que eu desenhe? Você tem responsabilidade. Abraça. Porque quando você ama, quando você entrega o seu melhor, você é a chave para o arrependimento do outro. O constrangimento brota no coração. O amor tem poder para apagar uma multidão de pecados. Você está entendendo, irmão? Fica de pé comigo, eu quero orar por você.